Nunca em toda a minha vida pensei que a minha própria família me viraria as costas. Chamo-me Sofia. Cresci no coração de Lisboa, entre as ruas de Alfama e o cheiro a sardinhas assadas. A minha vida era um quadro pintado com o calor da família, com os meus pais, Maria e Antônio, a serem o meu porto seguro. Eles eram a rocha, o alicerce de tudo. Mas, como um terremoto silencioso, essa rocha desfez-se e o que restou foi apenas escombros e a amarga certeza da traição. Há 3 anos, a minha vida virou do avesso. Os meus pais, aqueles que me ensinaram o valor da lealdade e do amor incondicional, fizeram o impensável. Expulsaram os meus filhos, os seus próprios netos, da casa que um dia lhes prometi que seria sempre deles. Por quê? Por causa do ouro. Um neto que lhes nasceu, o filho da minha irmã mais nova, o pequeno Tiago. Aquele que na mente deles era a reencarnação da sorte, a promessa de uma herança dourada que os meus filhos para eles não representavam. Lembro-me daquele dia com uma clareza dolorosa. Estava a arrumar a louça na cozinha, o cheiro a estufado de borrego ainda no ar, quando a minha mãe me chamou à sala. A voz dela era estranhamente fria, distante. Os meus filhos, o Pedro e a Ana, de 10 e 8 anos, brincavam no quintal, alheios à tempestade que se formava. Os olhos do meu pai, normalmente tão gentis, estavam duros como pedra. Sofia, começou ele, a voz embargada. Decidimos que a casa é pequena para todos. O Tiago precisa de espaço, de um futuro. Os teus filhos, eles já estão crescidos. Têm de seguir o seu próprio caminho. O meu coração parou. Senti o sangue gelar nas veias. O quê? Mas essa sempre foi a casa deles. A nossa casa! Gritei, a voz a tremer. A minha mãe desviou o olhar, evitando os meus olhos cheios de lágrimas. Aquele silêncio ensurdecede. Dor da traição. Naquele momento não havia desculpas, não havia carinho. Apenas a dura realidade. Os meus próprios pais tinham escolhido um neto em detrimento dos outros. Eles não sabiam, no entanto, que essa decisão, essa traição gelada, seria o início da minha obsessão. A obsessão de lhes mostrar o verdadeiro significado de família. A obsessão de lhes fazer sentir a mesma dor, a mesma humilhação que infligiram aos meus filhos. Naquele dia, a Sofia que conheciam morreu. No lugar dela, nasceu uma mulher consumida pela sede de justiça, pronta para mover montanhas, para virar a vida deles do avesso, para lhes dar uma lição que jamais esqueceriam. Uma lição sobre o verdadeiro preço do ouro e o valor inestimável do amor. O que aconteceu a seguir mudaria a vida de todos para sempre. Preparem-se, porque esta história é real. E o desfecho vai deixá-lo sem fôlego. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha, pintando de dourado o azulejo português, mas a luz não conseguia afastar a sombra que pesava sobre o meu coração. Eu, Ricardo, sempre fui um homem de família, um pilar para os meus pais e, mais tarde, para os meus próprios filhos. Cresci nas ruelas estreitas de Alfama, onde cada pedra conta uma história. E a minha história, pensei eu, seria de união e prosperidade. Os meus pais, Maria e João, eram o meu porto seguro, a rocha sobre a qual construí a minha vida. Nunca imaginei que essa rocha um dia ruiria, esmagando tudo o que eu prezava. A lembrança daquele dia fatídico ainda me gela a alma. Foi há 6 meses, um dia que começou com a promessa de um almoço de domingo em família, como tantos outros. Os meus filhos, Sofia e Miguel, corriam pela sala, a sua alegria contagiante preenchendo cada canto da casa dos meus pais. Sofia, com os seus cachos cor-de-mel e o sorriso travesso. E Miguel, mais reservado, mas com um brilho nos olhos que denunciava a sua inteligência precoce. Eles eram a minha vida, a razão de cada esforço, cada sacrifício. O almoço correu bem, com a habitual algazarra,
e as histórias antigas que os meus pais adoravam contar. Mas no final, quando o café foi servido e as conversas abrandaram, a minha mãe Maria pigarreou. O seu olhar, normalmente tão acolhedor, estava diferente, quase calculista. O meu pai, João, sentado ao seu lado, mantinha uma expressão rígida, evitando o meu olhar. Foi então que a bomba arrebentou. Ricardo, começou a minha mãe, a voz fria como o vento de inverno que soprava do Tejo. Nós tomamos uma decisão. Achamos que seria melhor para todos se a Sofia e o Miguel não viessem mais cá. Pelo menos por agora. As palavras caíram sobre mim como pedras. Senti o sangue gelar nas veias. O quê? A minha voz mal saiu, um sussurro incrédulo. O meu pai, João, finalmente falou, a sua voz grave e sem emoção. É uma questão de prioridades, Ricardo. Eles são barulhentos, desarrumam a casa e nós temos outros planos. Outros planos? Que planos poderiam ser mais importantes do que os netos? Olhei para os meus filhos que brincavam inocentemente no canto da sala, alheios à tempestade que se formava. A Sofia tropeçou e Miguel ajudou a levantar. Um gesto de carinho que me encheu de orgulho. Como podiam os meus pais ser tão insensíveis? Tentei argumentar, a minha mente a correr a 1000 por hora, procurando uma razão, uma explicação lógica para aquela crueldade. Mas eles são os vossos netos, os únicos. A minha mãe suspirou, como se eu fosse um fardo, um problema a ser resolvido. Nós sabemos, Ricardo, mas as coisas mudam. Nós precisamos de paz. E, francamente, precisamos de nos focar noutras coisas. A sua voz era final. Não havia espaço para discussão. Senti uma onda de ressentimento subir-me pela garganta. Como puderam fazer isto? Expulsar os próprios netos, a sua própria carne e sangue, da sua casa, do seu convívio? A dor era física, um aperto no peito que me roubava o ar. Olhei para os meus pais, as pessoas que eu amava e em quem confiava cegamente, e vi dois estranhos. As suas faces eram duras, impenetráveis. Não havia amor, não havia compaixão, apenas uma frieza que me apavorava. Agarrei a mão dos meus filhos, os pequenos dedos da Sofia apertando os meus com confiança infantil, e levantei-me. A minha dignidade, apesar de estilhaçada, ainda me impedia de implorar. Tá bem, disse eu, a voz embargada pela emoção. Se é assim que querem, assim será. Saímos da casa, o silêncio pesado e opressor a seguir-nos. A cada passo, o ressentimento transformava-se em uma amargura profunda, uma ferida aberta que eu sabia que nunca cicatrizaria. Os meus pais tinham escolhido algo ou alguém, em detrimento dos meus filhos, em detrimento da nossa família. E eu não descansaria enquanto não descobrisse o que ou quem. O que eles não sabiam é que aquela decisão selaria o destino de todos nós e que o ouro, que eles tanto cobiçavam, trar-lhes-ia uma desgraça que jamais poderiam prever. O Ricardo que saiu daquela casa naquele dia não era o mesmo que entrou. Era um homem ferido, sim, mas também um homem com uma nova e perigosa determinação. A porta da casa dos meus pais fechou-se atrás de mim com um baque seco, um som que ecoou no meu peito como um tiro. O ar de Lisboa, antes tão familiar e acolhedor, parecia agora denso e sufocante. Eu, Sofia, a filha que sempre se esforçou para ser perfeita, a neta que os meus avós tanto amavam, estava ali na rua com os meus filhos de mando, os dadas, mas com o coração em pedaços. A determinação que se acendeu em mim naquele momento não era a de uma mulher quebrada, mas a de uma fênix prestes a renascer das cinzas. Eles queriam ouro? Eu lhes daria uma lição que valeria mais do que qualquer tesouro. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e planeamento. Cada sorriso forçado para os meus filhos, cada história de ninar que eu contava, era um lembrete da traição dos meus pais. Sofia e Miguel sentiam a mudança no ar.
a tensão que pairava sobre a nossa pequena casa. Eu lhes disse que os avós estavam ocupados, uma mentira que me queimava a garganta, mas que era necessária para proteger a sua inocência. As suas perguntas sobre quando poderiam visitar a casa dos avós, sobre o cheiro dos bolinhos da minha mãe, eram facadas que se aprofundavam na ferida. Não era apenas a dor da rejeição que me consumia, era a confusão, a falta de sentido. Como puderam os meus pais, que sempre pregaram a importância da família e do amor incondicional, virar as costas aos seus próprios netos? A resposta, eu sabia, estava naquelas palavras enigmáticas sobre prioridades e desarrumar a casa. Havia algo mais, algo que eles estavam a esconder. A minha mente, antes focada em proteger a minha família, agora trabalhava incansavelmente para desvendar o mistério. Eu precisava de respostas, não só para mim, mas para os meus filhos, para que um dia eles pudessem entender a verdade. Comecei a minha investigação discretamente. Não podia alertar os meus pais para as minhas intenções. Cada passo era calculado, cada conversa, uma oportunidade para recolher informações. Visitei velhos vizinhos, amigos de infância dos meus pais, pessoas que os conheciam há décadas. As conversas eram superficiais no início, sobre o tempo, sobre a saúde, mas eu sempre desviava para perguntas subtis sobre os meus pais, sobre mudanças no seu comportamento, sobre novas amizades. A maioria não tinha nada a acrescentar, mas algumas sementes foram plantadas. Foi durante uma dessas conversas com a Dona Celeste, uma vizinha idosa que conhecia a minha família desde que eu era criança, que a primeira pista surgiu. Sentada no seu pequeno quintal, enquanto ela me oferecia um chá de cidreira, a Dona Celeste suspirou. Os teus pais, Sofia? Eles mudaram muito. Desde que aquele homem apareceu, a minha respiração engatou. Que homem, Dona Celeste? Perguntei, tentando manter a voz casual. Ela hesitou, olhando em volta como se tivesse medo de ser ouvida. Um tal de Dr. Almeida. Dizem que é muito rico, que tem grandes negócios. Ele tem estado muito presente na vida dos teus pais ultimamente. Dr. Almeida. O nome soou estranho, desconhecido. Nunca o tinha ouvido mencionar antes. A minha mente começou a ligar os pontos. A mudança repentina de comportamento dos meus pais. A decisão inexplicável de afastar os meus filhos. As palavras sobre prioridades. Seria ele o ouro que os meus pais tanto cobiçavam? A possibilidade acendeu uma fúria fria dentro de mim. A ideia de que os meus pais pudessem ter trocado o amor dos seus netos por alguma vantagem financeira era revoltante. A raiva, antes um fogo brando, agora ardia com intensidade. Eu precisava de saber mais sobre este Dr. Almeida. A minha determinação endureceu. A busca pela verdade havia começado, e eu não pararia até que cada peça do quebra-cabeça estivesse no seu lugar. O jogo deles acabara de começar e eu estava pronta para jogar. A raiva, antes um fogo brando, agora ardia com intensidade. Eu precisava de saber mais sobre este Dr. Almeida. A minha determinação endureceu. A busca pela verdade havia começado, e eu não pararia até que cada peça do quebra-cabeça estivesse no seu lugar. O jogo deles acabara de começar e eu estava pronta para jogar. Os dias seguintes foram uma neblina de pesquisa e frustração. Mergulhei no submundo da internet, procurando qualquer menção ao Dr. Almeida, aquele que os meus pais tinham escolhido acima dos meus próprios filhos. Comecei pelos registros públicos, verificando as listas de médicos, os quadros de empresas, os artigos de jornais. Nada. Era como se ele fosse um fantasma, uma sombra que só existia na mente distorcida dos meus pais. A cada beco sem saída, a minha obsessão crescia. As noites eram passadas em claro, o ecrã do computador iluminando o meu rosto enquanto eu vasculhava bases de dados, fóruns, redes sociais. O café era o meu único companheiro, a sua amargura um espelho do meu estado de espírito. Lembrei-me de uma conversa que tive com a minha mãe há alguns meses, antes de tudo desabar. Ela tinha mencionado
Um investimento que o meu pai estava a considerar. Algo muito promissor que lhes garantiria uma reforma tranquila. Na altura, eu não dei importância. Agora, a peça encaixava-se. O Dr. Almeida não era um médico, mas sim alguém ligado a este esquema financeiro. Eles não tinham expulsado os meus filhos por causa de barulho, mas sim por dinheiro. A revelação atingiu-me com a força de um soco no estômago. O amor deles tinha um preço, e esse preço eram os meus filhos. Decidi mudar de estratégia. Se a informação oficial não revelava nada, talvez o lado mais obscuro da rede pudesse ajudar. Procurei por grupos de discussão sobre investimentos duvidosos, esquemas de pirâmide, fraudes financeiras. Foi numa dessas comunidades, num canto escondido da internet, que encontrei a primeira pista. Um nome. Um nome que aparecia repetidamente associado a promessas de riqueza rápida e, mais importante, a uma série de queixas de pessoas que tinham perdido tudo. Esse nome era Almeida Consultoria. A coincidência era demasiado grande para ser ignorada. O Dr. Almeida não era um indivíduo, mas sim uma empresa. E essa empresa tinha um padrão de atuação sinistro. Atraíam pessoas mais velhas, com poupanças de uma vida, prometendo retornos exorbitantes. O meu coração apertou-se. Os meus pais, com a sua ingenuidade e a sua ganância recém-descoberta, eram o alvo perfeito. A raiva ferveu dentro de mim, uma fúria incontrolável. Não era apenas sobre os meus filhos, era sobre justiça. Eles tinham sido enganados e eu não permitiria que ficassem impunes, nem que os meus pais perdessem tudo. Aprofundei a minha investigação sobre a Almeida Consultoria. Descobri que a empresa operava numa zona cinzenta da lei, usando lacunas e subterfúgios para evitar a fiscalização. As suas sedes eram frequentemente moradas virtuais. Os seus contactos telefônicos eram números pré-pagos que desapareciam sem rasto. Mas havia um nome que continuava a surgir, o nome do verdadeiro cérebro por trás da operação. Um homem chamado Vitor Costa. Ele era o verdadeiro Dr. Almeida, o manipulador que estava a destruir a vida de tantas famílias, incluindo a minha. A minha busca levou-me a um fórum de vítimas da Almeida Consultoria. Pessoas de todo o país partilhavam as suas histórias de ruína financeira, de sonhos desfeitos, de poupanças evaporadas. As histórias eram de partir o coração. Famílias desestruturadas, idosos que tinham perdido as suas casas, tudo por causa das promessas vazias de Vitor Costa. Ao ler os relatos, senti uma conexão profunda com aquelas pessoas. A dor delas era a minha dor. A minha vingança não seria apenas pelos meus filhos, mas por todos aqueles que Vitor Costa tinha explorado. Entre as muitas histórias, uma chamou a minha atenção. Uma mulher, Maria Lúcia, descrevia como o seu pai, um reformado, tinha investido todas as suas poupanças na Almeida Consultoria e meses depois tinha perdido tudo. Ela mencionava um encontro que o pai tinha tido com um dos consultores da empresa, num café discreto no centro de Lisboa. Ela até se lembrava do nome do café, O Bairro. Uma pequena luz acendeu-se na minha mente. Era uma pista concreta, um ponto de partida físico. Decidi ir a O Bairro. Não tinha um plano, apenas a esperança de encontrar algo, qualquer coisa que me levasse a Vitor Costa. Cheguei ao café numa tarde de terça-feira, um dia calmo. O cheiro a café torrado e pastéis de nata pairava no ar. Sentei-me a uma mesa perto da janela, observando o movimento. Pedi um bica e um pastel de nata, tentando parecer uma cliente normal. Enquanto esperava, o meu olhar vagueou pelo café, procurando por algo fora do comum. Foi então que vi, no canto mais afastado, um homem de meia idade, com um ar de quem se esforça para parecer importante, falava animadamente com um casal de idosos. A sua voz era baixa, mas o seu tom era persuasivo. Na mesa, um folheto colorido com o logótipo da Almeida Consultoria. O meu coração disparou.
Era ele, ou um dos seus. Aquele era o modus operandi. Observei-os, o meu corpo tenso, a raiva a borbulhar sob a superfície. O homem parecia estar a fechar um negócio. Os idosos acenavam com a cabeça, os seus olhos cheios de uma esperança perigosa. A minha decisão foi imediata. Levantei-me da mesa, o meu bica ainda intocado. Não podia deixar que mais ninguém caísse na armadilha. A minha vingança podia esperar, mas a justiça não. Aproximei-me da mesa, o meu coração a bater descontroladamente. O homem da Almeida Consultoria olhou para mim com uma expressão de irritação. Os idosos, confusos. Era agora. Eu ia expô-lo. A voz da Sofia, a minha voz, seria a voz de todas as vítimas. O meu coração batia como um tambor descontrolado no peito, cada pulsação ecoando a urgência do momento. A voz da Sofia, a minha voz, seria a voz de todas as vítimas, mas para isso eu precisava agir rápido. O homem da Almeida Consultoria, um tubarão de fato e gravata, olhou-me com uma irritação crescente, os seus olhos estreitos como fendas. Ele sentia a minha presença, a ameaça silenciosa que eu representava para o seu esquema. Os idosos à mesa, alheios à tempestade que se formava, olhavam-me com uma confusão gentil, as suas rugas aprofundadas pela incerteza. Era agora. O momento de expor a verdade, de desmascarar a farsa, de rasgar o véu de mentiras que ele tecera. Dei um passo em frente, a minha mão estendida para o folheto que ele segurava, o mesmo folheto que prometia mundos e fundos aos meus pais. E, ironicamente, lhes tinha roubado tudo. O tubarão tentou puxar o papel para longe, mas a minha mão era mais rápida, mais determinada. Agarrei o folheto, as minhas unhas cravando-se no papel, e levantei-o para que todos pudessem ver. Isto, a minha voz, embora trêmula no início, ganhou força a cada palavra. Isto é uma fraude, uma mentira descarada que rouba as economias de uma vida de trabalho. A sala, antes preenchida por sussurros e o tilintar de chávenas, caiu num silêncio sepulcral. Todos os olhos, antes confusos, agora estavam fixos em mim, alguns curiosos, outros chocados, mas todos atentos. O tubarão, com um rubor que lhe subia pelo pescoço, tentou interromper-me. Senhora, por favor, não crie distúrbios. Não sabe do que está a falar. Ele tentou soar autoritário, mas a sua voz falhou, revelando a fenda na sua armadura. Eu sabia exatamente do que estava a falar. Conhecia as suas táticas, os seus truques, a forma como ele manipulava ferir a esperança e a vulnerabilidade. Eu sei muito bem do que estou a falar. Os meus pais, Maria e João, foram vítimas deste esquema. Perderam as suas poupanças, a sua casa, tudo o que tinham por causa das suas falsas promessas. As palavras saíam de mim como uma torrente, carregadas de anos de dor, de frustração, de raiva contida. O nome dos meus pais ecoou na sala e vi alguns dos idosos encolherem-se, outros trocarem olhares preocupados. A minha mãe, Maria, a minha voz, seria a voz de todas as vítimas. A minha voz, a voz da Sofia, era agora a voz da justiça. O tubarão, vendo que a sua autoridade se desvanecia, tentou uma nova tática. Isto é difamação. Vou chamar a segurança. Ele tirou o telemóvel do bolso, os seus dedos a tremerem ligeiramente. Mas eu não ia recuar, não agora. Não depois de tudo. Chame quem quiser, mas antes deixe-me perguntar a estas pessoas. Quantos de vocês já investiram com este homem? Quantos de vocês sentem que algo não está certo? Quantos de vocês foram pressionados a tomar decisões rápidas sem tempo para pensar? A minha voz ressoou na sala e vi cabeças a acenar, olhares a desviarem-se, alguns até murmurarem baixinho. A semente da dúvida tinha sido plantada. Um homem idoso, com os cabelos brancos e as mãos enrugadas, levantou-se lentamente. Eu investi e tenho tido problemas para levantar o meu dinheiro. Dizem que está preso em burocracias.
A sua voz era baixa, mas a sua coragem abriu uma brecha na barragem do medo. Outra senhora, com os olhos marejados, acrescentou: eles prometeram-me um retorno que nunca chegou. Disseram que era um investimento seguro para o futuro dos meus netos. A sala começou a agitar-se, as vozes a misturarem-se num coro de queixas e desilusões. O tubarão, antes tão arrogante, agora parecia encolher-se, a sua expressão de raiva substituída por um pânico crescente. A máscara tinha caído. A verdade, como sempre, encontrara o seu caminho. A minha vingança podia esperar, mas a justiça não. E agora, a justiça estava a ser servida, não apenas para os meus pais, mas para todos aqueles que ele tinha enganado. A voz da Sofia, a minha voz, tinha se tornado um grito de guerra. A voz da Sofia, a minha voz, tinha se tornado um grito de guerra. As palavras, antes presas na garganta, explodiram com a força de anos de mágoa e desilusão. Eu não estava apenas a desmascarar a farsa do meu irmão. Eu estava a desmantelar a fachada de uma família inteira. Cada acusação, cada prova que eu apresentava, era um golpe certeiro na imagem imaculada que os meus pais se esforçavam por manter. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pela minha respiração ofegante e pelos soluços abafados da minha mãe. O meu pai, antes tão altivo, encolhia-se no sofá, os olhos fixos no chão, como se as lajes pudessem absorver a vergonha que o consumia. Vocês sacrificaram os vossos próprios netos por um capricho, por uma ilusão de riqueza que nunca existiu. A minha voz embargava-se, mas eu não podia parar. Ele, o vosso ouro neto, não passava de um parasita, um mentiroso que vos manipulou com promessas vazias enquanto eu, a vossa filha, tentava reconstruir a minha vida, a vida dos vossos verdadeiros netos, na miséria que vocês me impuseram. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eram lágrimas de raiva, não de dor. A dor tinha se transformado em fúria, em uma necessidade incontrolável de expor a verdade, de rasgar o véu de hipocrisia que nos envolvia. O meu irmão, que até há pouco se pavoneava, tentou intervir, a voz trêmula. Sofia, estás a exagerar. Não é bem assim. Mas eu não lhe dei espaço. Não é bem assim. Tu roubaste-me. Roubaste a minha herança. A herança dos meus filhos, com a conivência deles. Apontei para os meus pais, que continuavam imóveis, como estátuas de sal. Eles sabiam de tudo e escolheram acreditar nas tuas mentiras, porque era mais conveniente, porque te viam como um investimento, não como um filho. A minha mãe finalmente ergueu a cabeça, os olhos inchados e vermelhos. Sofia, por favor, nós cometemos um erro, nós fomos enganados. As suas palavras eram um sussurro, quase inaudíveis. Mas era tarde demais para desculpas. O fosso entre nós era agora um abismo intransponível. A confiança, uma vez quebrada, não se remenda com palavras vazias. Enganados? Eu ri, uma risada amarga que ecoou pela sala. Vocês não foram enganados, mãe. Vocês escolheram acreditar naquilo que vos convinha. Escolheram a ganância em detrimento do amor da família. Expulsaram os vossos netos, as crianças que corriam por esta casa, que vos enchiam de alegria por causa de um esquema falido. E agora, olhem para ele. Apontei novamente para o meu irmão, que se encolhia, o rosto pálido. O vosso ouro neto não tem um tostão, não tem onde cair morto. E eu estou aqui de pé a enfrentar-vos, porque a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vem à tona. A minha voz, antes um grito, tornou-se mais calma, mas a intensidade não diminuiu. Eu não estou aqui para pedir desculpas. Estou aqui para vos mostrar o que vocês perderam. Perderam a minha confiança, perderam o respeito dos vossos netos e perderam, acima de tudo, a vossa dignidade. A sala estava pesada com a revelação. O ar parecia mais denso, carregado de arrependimento e remorso. Eu não sentia alegria na sua humilhação.
apenas uma estranha sensação de alívio. A verdade era uma faca afiada, e eu a tinha cravado fundo. A vingança, como eu tinha imaginado, não era doce. Era amarga, cheia de dor e perda, mas era necessária. Era o único caminho para eu me libertar do peso que carregava há tanto tempo. A Sofia que entrou naquela casa não era a mesma que estava prestes a sair. Eu tinha vindo buscar justiça, e a justiça finalmente tinha sido servida. O preço foi alto, mas a liberdade de carregar a verdade valia cada gota de lágrima. A saída daquela casa não foi uma fuga, mas uma libertação. Cada passo para longe do portão enferrujado era um elo que se quebrava, uma corrente que caía dos meus ombros. O ar fresco da rua parecia mais leve, mais puro. Respirei fundo, sentindo o peso da verdade, agora exposta a dissolver-se no meu peito. A Sofia que caminhava agora pela calçada não era a mesma Sofia que, anos antes, tinha sido expulsa daquele mesmo lugar. A dor ainda estava lá, uma cicatriz profunda, mas a raiva, aquela fúria que me consumira, tinha sido substituída por uma estranha sensação de paz. Olhei para trás uma última vez. A casa dos meus avós, antes um símbolo de amor e segurança, agora parecia pequena e vazia, engolida pelas suas próprias mentiras. Não havia mais nada para mim ali. Aquele capítulo da minha vida estava finalmente fechado. A justiça, embora amarga, tinha sido feita. O ouro, o motivo de tanta discórdia e dor, nunca mais seria um fantasma a assombrar a minha família. Eu tinha garantido isso. Os dias que se seguiram foram de reconstrução, não apenas da minha vida, mas da minha alma. Passei horas a fio com os meus pais, Ricardo e Maria, conversando, chorando, rindo. Relembramos os momentos bons, aqueles antes da ganância corroer tudo. Foi um processo lento, doloroso, mas necessário. A cada conversa, um pedaço do nosso passado era recuperado. Um fragmento da nossa família era curado. O Miguel, com a sua serenidade habitual, foi um pilar. A sua maturidade, forjada na adversidade, impressionava-me. Juntos, os três, começamos a redefinir o que significava ser uma família. Decidi usar a minha experiência para ajudar outros. Comecei a trabalhar numa associação que apoiava famílias desestruturadas por conflitos de herança e bens. A minha história, a minha dor, tornaram-se ferramentas para guiar outros através dos seus próprios labirintos de ressentimento e traição. Partilhar a minha jornada, as minhas cicatrizes, com pessoas que passavam por situações semelhantes, deu-me um propósito renovado. Percebi que a verdadeira vingança não era a destruição, mas a construção. Construir pontes onde antes havia muros, construir esperança onde havia desespero. A vida, claro, não se tornou um mar de rosas. As memórias daquele tempo ainda me assombravam ocasionalmente, como ecos distantes de uma tempestade. Mas eu tinha aprendido a navegar por elas. A terapia ajudou-me a processar a raiva, a tristeza e a encontrar um caminho para o perdão. Não para os meus avós, mas para mim mesma. Perdoar-me por ter permitido que a dor me consumisse. Perdoar-me por não ter agido antes. Um dia, ao passear pelas ruas de Alfama, as mesmas ruas onde cresci, onde a minha história começou, deparei-me com a casa dos meus avós. Estava diferente. As janelas, antes escuras e fechadas, agora mostravam sinais de vida. Havia flores na varanda e ouvia-se o som de crianças a rir. A casa tinha sido vendida e uma nova família, cheia de vida e alegria, tinha se mudado para lá. Não senti rancor nem tristeza, apenas uma leve brisa de alívio. O ciclo tinha se quebrado. Aquele lugar, antes palco de tanta escuridão, estava agora preenchido com a luz que os meus avós tinham tentado apagar. A minha vingança, percebi, não foi a queda deles, mas a minha própria ascensão. Não foi a destruição, mas a minha reconstrução. O ouro, que eles tanto valorizaram, não me trouxe nada além de dor.
Mas a minha verdade, trouxe-me a liberdade. E essa sim era a riqueza que ninguém podia tirar. A Sofia que caminhava por Alfama agora não era mais a menina assustada e magoada, mas uma mulher forte, resiliente, com um propósito claro. A minha história não era de uma vítima, mas de uma sobrevivente. E a maior vitória era a paz que finalmente encontrei dentro de mim. A audiência, que antes parecia um tribunal implacável, agora observava em silêncio. As palavras de Lourenço, ditas com uma frieza calculada, perfuraram o ar como punhais. Ele confessava tudo: a manipulação, as mentiras, o esquema para me afastar da herança. Cada frase era um golpe. Não apenas para os meus pais, mas para a imagem que eles tinham construído de si mesmos. O choque nos seus rostos era palpável, uma mistura de incredulidade e vergonha. Aquele neto de ouro, o filho da minha irmã, o favorito inquestionável, era na verdade um impostor. A revelação da sua verdadeira natureza desmoronou o castelo de cartas que eles haviam construído sobre mentiras e favoritismo. Vi a dor nos olhos da minha mãe, uma dor que eu conhecia bem, mas que agora era dela. O meu pai, sempre tão inflexível, parecia encolher-se na cadeira, a sua autoridade desvanecida. Não havia triunfo em mim, apenas um cansaço profundo. Aquele momento pelo qual eu tanto ansiei não me trouxe a euforia da vitória, mas sim a amargura de anos, os perdidos. O juiz, com uma voz firme, proferiu a sentença. Lourenço foi condenado por fraude e manipulação. A herança, aquela que me fora negada, seria restaurada. A justiça de alguma forma havia sido feita. Mas o que significava essa vitória? Eu tinha o dinheiro, a casa, o reconhecimento legal, mas a minha família estava em ruínas. A minha irmã, cúmplice silenciosa, evitava o meu olhar. Os meus pais, desiludidos e envergonhados, pareciam ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Nos dias que se seguiram, a casa da minha infância, agora oficialmente minha, parecia um túmulo. O silêncio era ensurdecedor, preenchido apenas pelas memórias dos meus filhos, das suas risadas que um dia preencheram aqueles corredores. A vingança que me consumiu por tanto tempo deixou-me vazia. O objetivo alcançado não preencheu o buraco que a rejeição e a dor haviam cavado. Decidi que aquela casa não seria um monumento à minha dor, mas sim um novo começo. Transformei-a num lar para crianças desfavorecidas, um refúgio seguro, onde o amor e o cuidado eram a base. As risadas das crianças, ecos do passado, agora eram reais e vibrantes. Cada pequeno sorriso era um bálsamo para a minha alma. Os meus pais, com o tempo, tentaram uma aproximação. Eles vinham visitar as crianças, traziam presentes, ajudavam na horta. Nunca houve um pedido de desculpas explícito, mas os seus olhos, antes cheios de julgamento, agora mostravam arrependimento. Eu não podia esquecer o passado, mas podia perdoar. O ressentimento que me prendia começou a ceder lugar a uma paz estranha. Ainda há cicatrizes, marcas profundas de uma batalha que travou a minha alma. Mas agora, em vez de me consumir, elas lembram-me da minha força, da minha resiliência. Aprendi que a verdadeira vitória não está em derrubar quem nos fez mal, mas em reconstruir a nós mesmos, em encontrar um propósito maior. A minha vida não é perfeita, mas é minha. E finalmente, estou em paz.